eu moro em São Simão porque é um lugar bom para se morar. Você sai de casa, sabe que você volta e é um lugar sossegado, não tem violência. É um lugar sossegado. Por isso que a gente interessa ficar aqui no caso, né? Porque aqui é lugar de sossego mesmo. Eu gosto muito daqui, morei fora 8 anos, fiz até promessa para voltar, que eu adoro São Simão. Tem uma gente que fala por aí que até praga de padre São Simão já recebeu. Mas ó, uma coisa é certeza: quem bebeu essa água aqui de São Simão, ou vai voltar para a cidade ou já voltou. Como eu nasci aqui, eu quero morrer aqui. São Simão está perto de completar 200 anos de história, mas segundo a história pós-colonização. Porque não quer dizer que aqui não viveram pessoas, não houveram relações entre humanos e natureza. Até porque temos vestígios no museu que comprovam a existência de povos no período da Pedra Lascada, por exemplo. Mas enquanto cidade, no seu puro termo, de fato são quase 200 anos e aí tem muita história. A bandeira é levantada por Simão da Silva Teixeira no início do século XIX. Em 1830, a gente tem a primeira pessoa batizada em São Simão. Em 1866, a primeira eleição para vereadores. Em 1869, a agência de Correios. 1882, o primeiro trecho de linha férrea pela Mogiana. 1884, o primeiro jornal. 1886, a visita do imperador Dom Pedro II. 1888, um ano antes da proclamação da República, a Câmara de Vereadores propôs a extinção da monarquia. Em 1892, a inauguração da Matriz. 1896, a epidemia de febre amarela faz fundar um novo cemitério, onde hoje é Bento Quirino. Em 1898, expande a Estrada de Ferro. Em 1902, temos a fundação de Bento Quirino e da estação de Bento Quirino. Em 1904, uma Santa Casa. Em 1907, começam as aulas no novo prédio do grupo escolar. Em 1913, a primeira fábrica de tecidos. Em 1932, São Simão participa da Revolução de 32. E por aí vai. É muita história a ser contada e seria bobeira resumir apenas em tópicos, numa ordem cronológica ou de importância, pois tudo na história de um povo é importante, dependendo do sujeito e de quando ele viveu. O Morro do Cruzeiro, ele foi inaugurado no dia 28 de julho de 1957. Teve missões redentoristas na cidade. Quando o povo vê o padre, os bispos, que o povo está ficando fraco na fé, que está tudo meio assim, os missionários vêm e eles fazem aquele levantamento na fé e na prática da religião das pessoas. Então é um movimento, são 1 ou 2 semanas, que levantam de manhã e fazem missa de madrugada, e fazem procissão, e fazem catequese. Então tem aquele tumulto na cidade. E o encerramento é eles colocarem uma cruz no lugar que foi feita a missão, e essa cruz fica como um marco de que houve essa evangelização na cidade. E quando foi no último dia, que é o 28 de julho de 57, saiu uma procissão às 3 horas da tarde, com um cruzeiro de madeira de 14 metros, que foi feito aqui na São Paulo, em Minas. E foi colocado no ombro dos homens até chegar no pico do morro lá. Ali foi erigido, foi colocado, e o padre deu a bênção. Mas, com o tempo, as mulheres iam lá fazer promessa e acendiam vela. E o cruzeiro acabou queimando e acabou caindo. Aí, daí uns tempos, não sei agora o tempo, eles colocaram esse de cimento. Como lá era um morro e como lá tinha uma cruz, era bom que se colocasse as estações da Via Sacra. É o caminho da cruz. Jesus percorre 14 estações para depois chegar no alto do Calvário e morrer. Então fizeram 14 capelinhas com as estações. São Simão era cabeça de chave, comandava toda a nossa região, graças à riqueza trazida da terra e do café. Momento esse de transição de mão de obra.
entre a mão de obra escrava para o imigrante. Momento também que vivemos as epidemias de febre amarela, que marcaram para sempre a nossa história. A Ferrovia São Paulo e Minas, cujo nome diz, ela liga o estado de São Paulo e Minas Gerais. Ela foi fundada pelos ingleses, à época da sua fundação, e foi de uma importância econômica para o município e para nós aqui, que residimos no município, de grande importância. Por quê? Ela buscava e procurava trazer as colheitas de café, a colheita de açúcar, né? A produção de açúcar, para ser trazidas aqui e eram depositados nesse armazém que existe aqui em Bento Quirino, para ser depois recambiado através da Mogiana, que era uma outra companhia, a Companhia Mogiana de Santos, que levava esse açúcar e esse café ao Porto de Santos. Aí então o bairro de Bento Quirino, ele levou esse nome. E às vezes as pessoas perguntam, por que Bento Quirino? Quem é Bento Quirino? Quem foi Bento Quirino? Então eu explico. Bento Quirino foi um engenheiro cujo nome tem o Colégio Bento Quirino em Campinas, e na praça desse colégio existe lá um busto do Bento Quirino sentado lá em um trono, cujo nome diz lá, Bento Quirino, engenheiro da época. A febre amarela, morreu tanta gente lá que não cabia mais lá. Aqui que precisou criar, a prefeitura é que criou o cemitério. Então fez o cemitério ali, todo mundo já vinha. Não tinha estação. A Mogiana precisou fazer aí então deram o nome de Bento Quirino. O que eu julgo de importância, e como um todo é importante a existência que foi a ferrovia, eu digo que o que me marcou foi as modificações que através da ferrovia, por exemplo, aqui existiram. O saneamento básico, né? E a água encanada, e o esgoto como um todo, ele veio através da São Paulo e Minas. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma capela pequenina, ela foi crescendo, quer dizer, fruto do trabalho do povo ferroviário. Se nós temos aí um grupo escolar, fruto hoje também do crescimento populacional do ferroviário, foi inclusive desmembrado e aberto ruas, porque houve o crescimento populacional e a necessidade de construção de novas moradias. E isso é contribuição da própria ferrovia. E o lado mais marcante era o valor econômico, o que ela, através do pouco salário que alguém recebia, ela injetava no município. É o último trem da São Paulo e Minas. Está saindo de Bento Quirino, ó, por volta das 10 horas da manhã, 18 de julho de 69. Locomotiva 207. Aí é Santa Maria. Houve um tempo em que havia uma represa que gerava energia para o campo de semente, que era um setor federal de agricultura, onde iniciou-se os estudos dos alimentos transgênicos. A Fazenda Santa Maria era administrada pelo Estado, bastante povoada, tinha 2 salas de aula, bem populosa e era multisseriada. Depois que o Estado deixou a administração da Santa Maria, as coisas foram piorando e, de repente, o padre Plínio, então padre da nossa paróquia, decidiu que ele ia levar um pessoal para fazer um assentamento. Me lembro muito bem que ele me telefonou e pediu que eu fizesse uma celebração da palavra, que ele estaria ocupado comandando essas pessoas que iriam invadir o espaço lá. Jardim São Luís, hoje Jardim São Luís, mas era conhecido aqui como Granja do Galo.
ou Sete Pancadas, como o pessoal preferia chamar. Nós não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. E em 84 entrou com um projeto, Sistema Mutirão, da Casa de Solo e Cimento, projeto João de Barro, que trouxe para nós foi o arquiteto de Ribeirão Preto, Mauro de Castro Freitas, Luiz Alessi, junto com o pessoal da prefeitura, para a gente que construísse as nossas próprias casas. Projeto resolvido, ficaria à nossa disposição para fazer as nossas casas. Mas para isso nós precisávamos de um treinamento. E assim nós começamos o nosso projeto do Jardim São Luís. É uma equipe com 7 famílias diferentes, construí 7 casas, uma para cada um, inclusive a minha. E hoje nós estamos aí, em 1985, 86, nós inauguramos o Jardim São Luís. Depois surgiu o João Furtado, o Evangelina e o Jardim da Saúde, mais para frente. Mas o prioritário nosso aqui foi o Jardim São Luís, que era uma granja, onde morava, acho que 19 famílias, tudo misturado. A gente passou junto aqui, cheio de muita tristeza, alegria, muita coisa. E hoje, graças a Deus, nós temos aí 65 casas prontas do Jardim São Luís, construído com solo cimento, sem nenhum tijolo. Agora que o pessoal está aumentando as casas, e eu me sinto feliz de fazer parte desse pessoal que construiu o Jardim São Luís. A história da Capela de Santo Antônio. Essa Dona Maria Teresa de Jesus tinha uma filha doente, uma moça, e naquele tempo não se levava a moça em médico. Então, ela recorreu a todos os chás, porque as comadres ensinavam, e nada surtia efeito. Então, uma noite, ela desesperada, ela desceu na propriedade dela, jogou os joelhos no chão e falou: pelo vosso santo lenho, Jesus, se a minha filha ficar curada, neste lugar eu mando erigir uma capela para o vosso santo lenho. A moça se curou e ela mandou fazer a capela não era de Santo Antônio. Aí a família foi-se embora, morreram, acabaram, a capela ficou lá caindo. Os irmãos de Santo Antônio, que era uma confraria, eles falaram: vamos pegar a capela e reformar, para que ela não caia. Aí eles reformaram a capela, e aí a capela já ficou com outro nome. Eles colocaram Capela de Santo Antônio. A gente teve o FESICA, que foi o Festival Simonense da Canção. O que acontecia? Além de trazer músicos de fora que tinham contato com os músicos daqui, com outras informações, então o festival era muito importante para isso. E São Simão teve uma cena forte com esse festival, que ele durou durante, não sei dizer quanto, mas bons anos, né? E a gente teve muita coisa legal, assim, muito músico bom se apresentando, e os músicos de São Simão tiveram uma boa oportunidade para mostrar o talento. São Simão é uma terra de muitos músicos, né? Se eu for pensar, eu comecei a tocar muito novo, na década de 70. O Antônio Alfredo, com a Neuza, Paduim, Ritinha, Carlinhos Portugal, Celso Lúrio, e por aí vai. Daí vem o pessoal mais novo, o André, o Tom Zé, o Silvinho. São muitos músicos. Da geração mais nova ainda
bem mais novos, a gente tem o Pitu, o Zé Cândido, Danilo Aldi, do rap, o Siqueira, né? Tem o pessoal do samba, dos pagodes. Eu acho que São Simão é privilegiado com relação à música, sempre foi. Carnaval de São Simão, 1980, 78, de 78 em diante, tinha uma escola de samba, Unidos do Samba Simonense, que era da elite, era do Grêmio Recreativo da cidade. E Recreasta Clube, né, na época. E um dia eu fui para ver um ensaio dessa escola de samba e eles disseram que eu não podia porque era negro. E a escola de samba deles era só gente clara. E eu montei uma batucada no Grêmio Recreativo de São Simão, que era o Salão dos Negros, mas aberto, não só negro, tinha mulato, tinha branco, que nós nunca, o Grêmio Operário nunca teve restrição de cor. Eu montei essa escola de samba, isso bem dizer uma batucada, que não era bem uma escola, nós não tinha dinheiro para comprar. E eu perguntei para os negros nossos, da turma da bateria, da batucada, quem é que não tinha uma calça preta? Todo mundo tem. Então nós saímos com uma calça preta, a camiseta branca que a prefeitura nos doou. A outra escola de samba, Unidos do Samba Simonense, não se manifestou mais. Aí ficou DOC e sua escola de samba, depois Grêmio Recreativo e por último, da escola de samba, Grêmio Recreativo Beneficente de Escola de Samba Ouro e Prata Simonense. E essa perdurou por 40 anos que já fazem, né? Nós nunca tivemos restrição de cor, sempre desfilando, todo ano, mesmo com pouca verba, mas nós nunca deixamos o carnaval passar em branco sem não ter uma batucada bonita e dessa criolada de São Simão. A família inteira, cada ano, a gente estruturava e ensinava a meninada um pouquinho de música, um pouquinho de percussão. E aí foi indo, né? Os prefeitos iam ajudando, ia ser muito legal. Até que então teve um fim. Seria muito bom montar novamente uma fanfarra, mas precisamos de material, precisamos de instrumentos. Simão tinha época de férias, tinha semana do estudante, mexia com toda a população, porque aí vinha curiosidade, antiguidade, então tinha provas de natação, de futebol, de basquete, de vôlei, cultura, de dança, de música, então isso mexia muito com a molecada. A Casa Marcelo Grasmi é considerado por todo mundo aqui em São Simão como um patrimônio histórico mesmo. Acho que todo mundo já visitou algum dia, seja com a escola ou com os pais, a casa. Marcelo foi muito importante na história da cidade, é reconhecido mundialmente também. Ele nasceu em São Simão, né? O prédio foi tombado uns anos atrás pela prefeitura, né? E eu acho que isso já mostra a importância que ele tem para a história local. Simão é uma cidade ímpar, né? Porque ela é meio cerrada e meio Mata Atlântica, né? E a gente tem 3 rios aqui, né? O Ribeirão da Onça, que passa lá no fundo, né? O Rio Ribeirão São Simão, que é esse aqui que volta, e o Tamanduá. São 3 rios. Eles se fundem lá na frente, né? Se fundem lá no fundo de Beto Quirino. E lá, a partir daí, eles chegam no Rio Pardo. Esses rios de São Simão, eles... eu nadava neles, né? Eles eram fundos e tudo mais. Então eles estão assoreados, né? Tem um processo de assoreamento, que a mata ciliar foi toda
todo arrebentado, né? É uma cidade que tem problemas ambientais, como todas as cidades têm, né? E a gente trabalha em cima de tentar, né, amenizar alguns processos que foram vindo, né? O rio hoje, aqui no meio de São Simão, não tem peixe. Não tem... não é por conta do esgoto, porque o esgoto não cai aqui. O esgoto cai lá na escola agrícola. Mas aqui não tem peixe, porque as casas foram invadindo. Então muitas das casas aqui, elas soterraram nascentes. Hoje é uma molecada que pesca aqui, mas aqui eu tenho vida, né? Para baixo não tem. Tenho vida aqui por quê? Porque para cima não tem casa, né? Para cima, infelizmente, falando português claro assim, né? Não tem um ser humano. Não tem um ser humano que pensa mais em quê? Em ganho para ele. Exuberante natureza, com suas serras encantadas e seus paredões gigantes e cachoeiras e cascatas escondidas na mata, e seus cerrados com lagoas e nascente de águas cristalinas, cheio de flores e frutos, São Simão é um pequeno paraíso. Que a história de um povo nunca seja resumida apenas por aquele que a escreve. O que é apresentado é a ponta do iceberg que realmente é vivido. Essa obra, como todas as outras no mundo, é apenas um pedaço daquilo que reside no coração e na memória das pessoas. São Simão, para mim, significa viver perto da natureza, significa poder andar nas montanhas, nos morros, nas trilhas, significa tomar um banho de água pura, de água cristalina do nosso tamanduá. Para resumir o meu sentimento por São Simão, é como se fosse a mais bela canção que eu já ouvi na minha vida e que eu nunca mais vou esquecer, né? E o que me move hoje é saber que um dia eu vou poder voltar.